Olá, amigos do Ministério É Tempo de Oração. Mais uma vez estamos aqui trazendo para vocês Apocalipse, onde o fim é o começo. Todos os sábados já se programe para que você possa participar conosco aqui desta live, falando do final dos tempos. E se não puder assistir e participar no sábado, você pode assistir no domingo, na segunda e qualquer outro dia da semana, pois está aqui na playlist, vai ficar aqui na playlist. Você tem do início ao fim dessas aulas, até o dia de hoje, você tem aqui na playlist, tá bom? Então fica conosco até o fim, pois hoje estaremos falando da mulher e o dragão, do capítulo 12, versículo 1 ao 17. Procure já dar um like para que o YouTube ele venha entender que você gostou e venha impulsionar mais ainda a aula para outras pessoas. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, clica no sininho para que você receba as notificações do YouTube e assim a gente vai trabalhando, servindo o reino de Deus. E por falar no reino de Deus, eu tenho também aqui o Dr. José Luiz, que também está a serviço do reino de Deus. Deus abençoe você, Dr. José Luiz. Olá, pastor Genival, olá, queridos ouvintes, forte abraço a todos os colegas, queridos amigos que nos ouvem todos os sábados às 9 horas da manhã, nessa programação, nessas videoaulas, em que nós estamos trazendo cada um dos capítulos do nosso livro Apocalipse, onde o fim é o começo. A temática de hoje, a mulher e o dragão, como foi muito bem falado aí pelo pastor Genival, é um outro mistério aqui do livro do Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 12. Nós já falamos a respeito dessa mulher e o dragão de forma bem sucinta, bem rápida. Hoje nós vamos entrar mesmo nessa temática. Então é importante você que ainda não adquiriu o livro, faça a sua aquisição do livro do e-book. Nós teremos aqui na descrição dos vídeos para que você possa estar adquirindo o e-book, o livro em PDF, ou também o contato do pastor Genival para a aquisição do livro no formato físico, para que você possa fazer as suas anotações, voltar às páginas, enfim. Vamos lá, pastor Genival, Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos começar hoje pela leitura do texto bíblico de Apocalipse, capítulo 12. Tem muita informação nesse capítulo 12. São 17 versículos em que trazem alguns personagens. Um desses personagens é a mulher. Outro personagem é o filho desta mulher. Outro personagem é o dragão. Nós falaremos ainda também de Miguel e seus anjos batalhando com o dragão e seus anjos. É muita informação, tem um remanescente também, então são vários temas, subtemas dentro desse tema, a mulher e o dragão. Então vamos lá, Apocalipse, capítulo 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Então, logo nos dois primeiros versículos, está falando a respeito de um grande sinal no céu, a respeito desta mulher vestida de sol. Se nós parássemos só aqui a respeito da mulher, nós já teríamos várias interpretações possíveis. E nós vamos ler daqui a pouco no livro Apocalipse, onde o fim é o começo, as várias interpretações. Uns vão dizer que esta mulher é a nação de Israel, outros vão dizer que essa mulher é a igreja de todos os tempos, seja do Velho Testamento, seja do Novo Testamento. Os católicos, por exemplo, vão interpretar esse capítulo 12 de Apocalipse dizendo que é Maria, né? E vão fazer um comparativo de Maria, o Senhor Jesus Cristo enquanto criança, né, novinho, e Herodes vindo perseguir a mulher e o seu filho. Então são várias interpretações possíveis a respeito desta mulher. O versículo 1 e 2 já nos deixa uma informação importante. Lembra que eu falei que o livro do Apocalipse traz uma linguagem muito simbólica? E para que nós possamos compreender o Apocalipse, nós temos que ir no próprio texto bíblico. Em que outra parte da Bíblia nós ouvimos falar a respeito do Sol, da Lua e de 12 estrelas? Né? Foi justamente no sonho de José. Quando nós vamos lá em Gênesis 37, versículo 9,
vai falar sobre o sonho de José, e neste sonho ele tem a visão do sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. E isso cria maior confusão, né? Porque os seus próprios irmãos entendem que o Sol, a Lua e as 11 estrelas são justamente a família de José, são seus irmãos, seu pai e sua mãe, se curvariam a ele, né? Isso vem se concretizar depois que ele vai para o Egito e se torna governador do Egito. E essa figura, né, esse sentido figurado de Sol, luas e estrelas, ele é trazido para Apocalipse capítulo 12. Lembra? A mensagem está destinada a quem? Aos judeus e também aos gentios que tinham se convertido ao cristianismo. Então, estes que já conheciam a palavra, ao ouvirem a respeito de todo esse simbolismo, já conseguiam interpretar que possivelmente estaria falando de quem? Da nação de Israel. Tá? Então, essa deixa do Sol, da Lua e das estrelas seguiriam essa linha de raciocínio, tendo em vista o próprio versículo 1 do capítulo 12 de Apocalipse. E aí diz no versículo 2, estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Ora, quem estava grávida era Maria, de certo que era Maria. A mensagem aqui era muito maior, vai muito além, né, da figura de Maria, que era uma mulher pura, que foi escolhida por Deus para exercer seu mister, né, que era dar à luz, era gerar, e inclusive dar a criação inicial ali para o menino Jesus Cristo, né, que veio a se tornar homem, enfim. Nós estamos falando ainda do Jesus, do nosso Senhor Jesus, ainda na sua infância, que aos 12 anos ia aos templos e falava ali com os mestres, né, já na sua adolescência ele já discorria ali com os seus mestres, por Maria, inclusive, esconder nosso Senhor Jesus Cristo da figura de Herodes, que queria matá-lo, ok? Mas vai muito além da figura de Maria. Tanto é assim que a mensagem do versículo 1 deixa claro que é o Sol, a Lua e 12 estrelas. Então não está se falando apenas de Maria, mas de todo o Israel, ok? Versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então, houve um primeiro grande sinal no céu, Este primeiro grande sinal no céu, ele já é citado por Isaías, lá no livro de Isaías. Nós teremos esta informação de que nasceria do rebento de Jessé um Salvador, um Messias, certo? E diz também que desse rebento de Jessé, eles fazem um comparativo de uma gravidez. Vamos fazer uma leitura rapidinha aqui, só para depois não ficar indo e voltando. Lá no livro de Isaías, o pastor Genival vai abrir rapidinho para a gente, lá no livro de Isaías, no seu capítulo 26, aos versos 17, vai trazer algo muito interessante a respeito da gravidez e a respeito da batalha no céu, que nós vamos ler daqui a pouquinho também no capítulo 12. Então, aqui no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 17, antes de avançarmos lá em Apocalipse 12, vai dizer o seguinte: como a mulher grávida que está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Isto é, o profeta Isaías falando a respeito da nação de Israel, falando ao Senhor como uma mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, porém demos à luz o vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Que já havia sido falado em capítulos anteriores de Isaías, de que haveria um rebento, haveria do fruto de Jessé um rebento às nações, uma salvação às nações.
Só que por causa do pecado de Israel, e eles achavam que seria a própria nação de Israel, os judeus, inclusive, hoje falam, trazem muito essa importância de que são os próprios judeus que seriam luz para o mundo, né? Eles não vinculam isso a Jesus Cristo, os judeus ortodoxos. Eles vinculam as profecias de Rebento, de Jessé, não ao nosso Jesus Cristo do Novo Testamento, mas eles vinculam isso à própria nação de Israel. O profeta Isaías vai dizer isso, olha, realmente, nós como uma mulher grávida, como foi dito, que nasceria ali um rebento, nós não produzimos, nós não trouxemos à terra esse livramento. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitam no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, versículo 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Então, esse aqui é um cenário que o próprio Deus está irado com o seu povo, com a sua nação. E ele diz, vai, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Aí lá no capítulo 27, dando continuidade, 27, versículo 1, nós vamos ler daqui a pouquinho em Apocalipse 12, a batalha no céu entre Miguel e seus anjos, o dragão e seus anjos. Aí vem a promessa, no capítulo 27, versículo 1 de Isaías. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, e grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. E matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe. Então veja, aqui já tem um cenário de uma mulher, de uma promessa de uma mulher, de um rebento, de um filho. Israel está interpretando que seria eles, ali naquele momento, judeus, que seriam eles, e que eles não conseguiram isso. Porém, o próprio Senhor diz, olha, Israel se esconde nas suas casas, porque virá grande ira. E até que essa ira passe, então fiquem escondidos. Porque naquele dia, no dia do nascimento do meu rebento, naquele dia, castigará com a sua dura espada, grande e forte o Leviatã, a serpente veloz, e matará o dragão que está no mar. Voltando agora ao capítulo 12, versículo 3 do Apocalipse. Capítulo 12, versículo 3. E viu-se outro sinal no céu. E viu-se outro sinal no céu. Eis que um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então, primeiro falou-se, versículo 1 e 2, da mulher, e aí nós já interpretamos quem seria esta mulher, né? Embora existam várias interpretações, como nós vamos ler no livro Apocalipse, onde o filme começa, mas a principal delas de que seria Israel, né? Pelos detalhes específicos e fazendo uma interpretação homogênea através do próprio texto bíblico. O dragão, quem é o dragão? A própria Bíblia, no capítulo 2, versículo 9, vai dizer que é Satanás, que é o diabo, é a serpente. Ok? E este dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, ele leva consigo
após si a terça parte das estrelas do céu e lança sobre a terra. E esse dragão, ele para diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, tragasse o filho. E aqui nós não podemos conceber essas estrelas do céu como algo literal, né, pastor Genival? Porque estrelas, uma única estrela bastaria para destruir toda a terra. E se nós olharmos o contexto, né, ali no início, quando este menino está para nascer, né, este filho está para nascer, esta mulher está para dar à luz, é um contexto lá dos primeiros séculos, não seria um contexto futurístico, embora existam também interpretações nesse sentido, que nós já vamos falar. Então, o primeiro ponto, o primeiro detalhe é que são estrelas literais. Estaria ele a falar da terça parte das estrelas, das 12 estrelas? Poderia, né? Porque se as estrelas são as tribos de Israel, e nós já ouvimos falar que a terça parte da terra, a terça parte do mar, a terça parte dos rios foram destruídos, por que não também interpretar aqui que essa terça parte das estrelas seriam as terça parte das tribos de Israel? Porém, subentende-se aqui que é Satanás e que aqui está falando justamente da queda de Satanás, em que quando ele traz a terça parte dos anjos caídos com eles, ok? É a interpretação que hoje prevalece, seria essa de que seria o próprio Satanás e a terça parte dos anjos caídos. Eles são lançados sobre a terra e este dragão ele passa a perseguir através, sim, aí sim, da figura de Herodes, para matar, para tragar o filho, dando esta mulher à luz, que aí pode ser Maria, ou concebendo como o povo de Israel. Da genealogia de Israel nasce este filho. E deu à luz um filho homem, versículo 5. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Há uma referência sobre este filho, né? Sobre este filho homem, que há de reger todas as nações com varas de ferro. Lá no livro de Salmos, capítulo 2, versos 9, vai falar: tu os migalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, volta a dizer, o povo judeu, o povo cristão já concebia o que era. Cada um desses versículos, ao ser transmitido isso àquela igreja primitiva, eles conseguiam decifrar de uma forma muito mais tranquila que nos dias atuais, certo? E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A principal interpretação a respeito disso seria quando da morte, ressurreição e assunção do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua glorificação. Então, não obstante esse dragão venha atrás desta mulher para tentar tragar o filho, este filho é arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, ao que nos parece que este filho aqui estaria se tratando justamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma interpretação possível também, alguns dizem, que seria o primeiro grupo de pessoas, e não seria literalmente um filho, e não seria literalmente o nosso Senhor Jesus Cristo, seria primeiro grupo de pessoas que seriam levados como primícias para Deus, ok? Então, há também essa interpretação, nós fomos ler no livro, de que um pequeno grupo seria este primogênito, a igreja dos primogênitos, os primeiros a subir. Inclusive, algumas igrejas nos dias atuais defendem isso, inclusive, que elas, igrejas específicas, são os primeiros, né, esse primeiro grupo, este filho homem que há de nascer da mulher para primícias, né, para serem primícias ao nosso Deus. Isso é o que tudo indica o capítulo 12 de Apocalipse. Em seus versos 4 e 5, vai tratar justamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Em relação ao dragão, nós temos a passagem de Daniel, pastor Genival, Daniel, capítulo 7, versículo 7, vai falar a respeito de 4 animais, sendo que o primeiro animal é o Império Babilônico, o segundo animal é o Medo-Persa, o terceiro animal é o Império Grego e o quarto animal seria o Império Romano.
E as características deste quarto animal, são descritas justamente em Daniel 7, versículo 7. Vamos lá dar uma lida no versículo 7. Depois disto, eu continuei olhando nas visões de noite, e eis quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés, sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Nós acabamos de ler em Apocalipse capítulo 12 sobre um dragão, 7 cabeças, que tem 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homens, e uma boca que falava grandes coisas. Aí no versículo 9 vai falar sobre o ancião de dias. Olha, Daniel tem a visão dos 4 animais, descreve o quarto animal como pior do que os outros 3 anteriores. No versículo 9, ele vai falar sobre o ancião de dias, que é o nosso Deus. Ele vai descrever ali um ancião de dias, né, a sua veste branca como neve, o cabelo de sua cabeça como a pura lã, o seu trono era como chamas de fogo, as descrições, né, que nós já vimos em outras passagens bíblicas a respeito do nosso Deus. E ele vai falar também sobre o Filho do Homem, no versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado todo domínio, honra, reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio será um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Olha que interessante, né? Então ele tem a visão dos 4 animais, quarto Império Romano, depois ele tem a visão do nosso Deus, ele tem a visão do Filho do nosso Deus, do primogênito, nosso Senhor Jesus Cristo, e logo depois ele vai falar da assunção de Jesus Cristo, este Filho do Homem recebendo o reino, o trono, juntamente com o Pai. E ele vai falar também o seguinte, lá no versículo 25, aliás, no versículo 24, vai dizer o seguinte: e quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino, ou seja, do quarto reino do Império Romano, e quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Do mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Nós vamos falar também isso aqui em Apocalipse 17. Também vai falar sobre essa besta. Ok? E também desse dragão, tem 7 cabeças, enfim, 10 chifres. E proferir palavras contra o Altíssimo. E destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Nós acabamos de ler isso em Apocalipse 11. Nós vamos ler isso aqui em Apocalipse 12 também, que a mulher é levada ao deserto para longe da visão do dragão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, então, quando a mensagem vai do Apocalipse 12 para aquela igreja primitiva, profecia de Daniel, profecia de Isaías, certo? Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. O juízo do Filho do Homem será estabelecido. E eles tirarão o seu domínio. Eles quem? O povo do Altíssimo, que está perseguido pelo dragão, tirarão deste quarto reino o seu domínio para o destruir e o desfazer até o fim. Uma continuidade. Certo? E qual é o resultado desta continuidade? O reino e o domínio, versículo 27. O reino, o domínio, a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Que terminou o assunto.
É o que diz Daniel. Então, voltando agora para Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, versículo 6, vai dar continuidade agora à segunda parte da história que é relatada a respeito da mulher e o dragão. Aí diz assim: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada por 1260 dias, ou 42 meses, ou tempos e metade de um tempo. Então, esta mulher, ao ser perseguida pelo dragão, ela foge para o deserto, onde ali é preparado um lugar pelo próprio Deus para que ela fosse alimentada durante 1260 dias. Nós também já falamos isso sobre esse período de 1260 nas duas testemunhas e na cana de Media. E nós já explicamos as possíveis interpretações a respeito desse período. Versículo 7. E houve batalha no céu. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então, versículo 7 retrata um cenário de batalha entre o anjo Miguel, quem é como Deus, né, que é o significado de Miguel, e os seus anjos batalhavam contra o dragão, que nós já dissemos que é o diabo, conforme vai estar expressamente escrito no versículo 9, o dragão e seus anjos batalhavam entre si contra Miguel e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Bom, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Olha que interessante. Esses versículos aqui, alguns vão dizer o seguinte: não, aqui o Apocalipse ele está se remetendo à queda de Satanás, quando houve uma batalha nos céus, a rebelião de Satanás, e foi expulso do céu Satanás, juntamente com a terça parte dos anjos, né, os anjos caídos. Essa é uma interpretação possível, sim. Porém, uma outra interpretação que me parece mais lógica é seguir o raciocínio do capítulo 12. O capítulo 12 vai dizer que, naquele contexto em que a mulher foge para o deserto, há uma batalha nos céus entre Miguel e seus anjos e Satanás e os seus anjos. E nós temos aqui que dar uma pausa para entender o papel de Satanás ao longo da história bíblica. Nós temos que dar uma pausa para entender qual é o papel de Satanás ao longo da história bíblica. Quando nós falamos a respeito de Satanás, lá no livro de Jó, de onde ele vem? Quando o Senhor está olhando para a terra, de onde vem? Satanás diz: eu venho de passear pela terra, de rodear pela terra. Ele tem uma função, Satanás, quase de vigia, de guarda, e ele está ainda nas regiões celestes ali, vigiando a terra. É uma atuação muito semelhante à do Ministério Público, né, de acusador, de fiscal da lei e tal, também de acusador. E essa função de Satanás, de acusador, perdura até o capítulo 12 de Apocalipse. Nós vamos entender esse contexto. Ah, mas antes da queda de Satanás, ele era o quê? Querubim ungido. O que é um querubim ungido? É um anjo que dá suporte ao trono de Deus. O trono de Deus está sobre 4 querubins. Esses 4 querubins servem como carruagem de Deus. São eles que guardam o trono de Deus. E a Bíblia vai dizer, lá no livro de Ezequiel, que Satanás, fazendo um comparativo com o rei de Tiro, né, para aqueles que creem que ali há uma paráfrase, né, ali está falando sobre o rei de Tiro, mas está falando também de Satanás, ó estrela alva, tu que rodeavas, enfim, eras querubim ungido, está lá no livro de Ezequiel.
e vai dizer que era o papel de Satanás. Então, esse era o papel de Satanás, até que houve a queda. Quando há a queda, Satanás, ele passa para o papel agora de acusador. Ele passa para o papel de acusador. E eu queria, Acusador. eu gostaria até mesmo, Luiz, de fazer um adendo, porque isso aconteceu comigo, pelo fato dele ter essa posição na hierarquia angelical da categoria dos querubins, eu ficava perguntando para mim mesmo, por que então que a gente tem aquela noção, o cenário do céu, de que tudo é santo, tudo é puro, que não tem ladrão, que não tem ninguém para roubar. Então por que ele vai ser chefe da guarda? Lá do céu, do trono de Deus, essa coisa toda. E eu fiquei a perguntar, e foi aí onde eu passei a estudar sobre isso aí, eu tirei a conclusão de que anjos, eles têm também livre-arbítrio, que eles têm também o direito de escolha. Se eles quiserem deixar de ser da parte de Deus, eles podem deixar de ser da parte de Deus. Por isso que a gente vê aí esse querubim, não somente ele, mas como uma terça parte que acompanhou ele, diz que uns voltaram, como também nós temos uma outra categoria de anjos aí que estão até para serem julgados por nós. Então, o que acontece? Eu tive a minha resposta. Porque agora Deus, ele coloca chefe de guarda e tem assim, por causa dos anjos que também pode se desviar, se eles quiserem deixar. E nisso eu vejo, sabe, a teocracia divina, eu vejo o quanto Deus é justo, porque ele dá o livre-arbítrio para nós, seres humanos, e deu também para os anjos. E aí a necessidade de ter guarda no trono de Deus, justamente porque se alguém desviar, se alguém, um dos anjos, e aí eu respondi a minha pergunta. Eu espero estar ajudando os amigos telespectadores com esse adendo, porque como o Luiz trouxe essa linha aí de pensamento sobre o querubim da guarda. Perde Satanás, né? Primeiro o querubim ungido, depois ele perde o posto de querubim ungido, passa a exercer um papel de acusador aqui na terra, nas regiões, nos ares, um acusador dos humanos, dos homens, e passa a exercer, inclusive, um certo domínio através do pecado do homem. Lá em Gênesis, poder de dominar é atribuído ao homem, só que a partir do momento que o homem peca e erra, esse acusador, Satanás, passa a exercer este domínio. É isso que ele tenta fazer com Jó. É isso que ele tenta fazer com Jó, o seu papel de acusação. Só que este papel de acusação, ele perde também agora aqui em Apocalipse 12. É o que nós vamos ler agora no versículo 10. Apocalipse 12, versículo 10. Eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Porque Satanás era nos acusar diante de Deus de dia e de noite, era o papel dele, era a função dele, ficar caçando erros, brechas nos homens, para que através do pecado nós fôssemos mortos. Lembra, na lei, certamente aquele que pecar morrerá. Então Satanás, para que o homem não morresse, teria que sacrificar um animal, mas o animal não traria uma expiação ao homem, né? Só o sangue de Cristo. Por isso que veio o Cristo como Cordeiro perfeito, para expiar o pecado do homem, para que ele não morresse mais. E é através da morte de Cristo, como preço pago na cruz pelo ônus do pecado, é que Satanás agora perde o seu posto de acusador. Que não pesa mais sobre nós a acusação do pecado. Não que nós não vamos pecar mais a partir da morte de Cristo, mas é que o preço do pecado, que era a morte, não nos atinge mais em Cristo Jesus. Quando nós nos arrependemos em Cristo Jesus,
passamos a crer nele. É justamente o que diz aqui no versículo 10. O acusador de nossos irmãos é derrubado. É neste instante que Satanás perde agora também o seu posto de acusador. Então, querubim, acusador de nossos irmãos é derrubado. Isso mostra que, a partir desse sacrifício do Senhor Jesus, ele não é tão grande quanto as pessoas hoje ficam pensando que é. Ele se diminui muito porque ele já não tem mais esse poder. Infelizmente, a gente vê muito crente, muitos irmãos aí pintando Satanás muito grande, enquanto o Senhor Jesus Cristo já venceu ele na cruz. Exatamente. E aí vai sobrar para Satanás apenas umzinho, que eu já vou falar para vocês, não fiquem curiosos não. E eles venceram, versículo 11, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram mais as suas vidas até a morte. Então veja, o povo santo, o povo de Deus, Miguel e seus anjos, vencem através de quê? Através de guerra, como esperavam alguns discípulos, né? Esse reino vai chegar até nós a partir do momento que nós pegássemos em armas, né, em cavalos, formos para a guerra e nos livrarmos do Império Romano. Na verdade, aqui é uma batalha espiritual, e esse reino chega até nós de uma forma espiritual. E esta vitória, ela não se dá com armas, bombas, bomba atômica, não, ela se dá através do sangue do Cordeiro, do sacrifício de Cristo na cruz, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. E aí vai dizer o seguinte, versículo 12: por isso alegrai-vos, ó céus, vós que nele habitais, os que habitais na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Alegrai-vos os céus. Por quê? Por que alegrai-vos os céus? Satanás, que estava lá ainda, embora ele tivesse perdido o posto de querubim, agora ele cai de lá, ele sai de lá, ele é derrubado dos céus. Então, alegrai-vos os céus. Mas os que habitam na terra e no mar, ai de vocês. Porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ora, que questão é essa de pouco tempo? E ai de nós? Ai de nós para aquele período do primeiro século. Lembra do que é dito lá em João? Lá em João capítulo 12, versículo 27. Dá uma lida. É importante às vezes a pessoa acompanhar, porque ela pode dizer assim, eles estão fazendo apenas uma retórica e tal. Importante acompanhar. Lá no livro de João, capítulo 12, versículo 27, o pastor Genival vai colocar aí na tela, vai falar a respeito desse tema. E vai dizer assim, agora a minha alma está perturbada. Isso aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo dizendo, tá? Antes de ele ir para a cruz. Ele diz assim, agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vinha a esta hora. Ele está conversando ali com os discípulos, não, Senhor, falando que vai morrer. Houve uma promessa lá dos profetas, dizendo que não teríamos um rebento, um Messias, e esse Messias ficaria conosco para todo sempre. O Senhor está dizendo que vai morrer, que história é essa? Aí Cristo vira para eles e fala, a minha alma agora está perturbada. Se eu for inclinado ao que eu estou querendo aqui, eu vou falar, Pai, me salva desta hora? Puxa, mas eu vim para isso. Eu só vim à terra em carne para isso, para morrer na cruz. Eu só vim para essa hora. Versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Versículo 29. Ora, a multidão que estava ali e que ao ouvir a voz, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Versículo 31, onde eu queria chegar. Agora é o juízo deste mundo. Agora é o juízo deste mundo.
ponto e vírgula. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quem? Satanás, o dragão. E eu, Jesus Cristo, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Olha, lembra do filho chegando ao pai, Apocalipse 12, falando que o dragão tenta perseguir o filho, mas o filho é arrebatado ao pai numa nuvem. Quando ele for levantado à terra, ele atrai todos para ele. E agora, naquela época, na morte, o assunto ali era a crucificação. Agora é o juízo deste mundo. E agora é expulso o príncipe deste mundo. Um outro versículo também que fala sobre essa questão é o capítulo 14 do livro de João. O Genival vai colocar aí na tela também, capítulo 14, João 14, 28, para você entender o contexto. Não gosto só de ler versículo isolado, não. Vamos ler o contexto. João 14, versículo 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Ou seja, eu vou morrer, vou ao Pai, mas eu volto, eu vou ressuscitar. Se me amasseis, certamente se alegrarias ou exultarias que eu disse, vou para o Pai, que meu Pai é maior do que eu. Versículo 29. Eu vou disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Então, antes que eu morra, eu já estou avisando que eu vou morrer na cruz, mas eu vou ressuscitar e vou voltar aqui para vocês. Estou falando antes para que ninguém diga, olha, é furada, esse Messias não é o Messias. Estou falando antes para que vós acrediteis no que eu estou falando. Versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Quem é este príncipe deste mundo? É Satanás. É o dragão que acaba de sair da onde? Da batalha no céu. Ele perde o seu posto agora de acusador. E Jesus Cristo fala aos seus discípulos, aqueles que o ouvem, ele diz o seguinte: já falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo. Quem seria o príncipe deste mundo? Nós já lemos em João 12, Satanás. E nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui. Então é um outro cenário em que Cristo também deixa entender que Satanás perde ali no primeiro século o seu posto de acusador. E por isso que a Bíblia fala, ai dos que habitam a terra e o mar, que o diabo desceu a vós e tem grande ira. E realmente essa ira acontece, pastor Genival, principalmente ao povo de Israel. Depois que Cristo é crucificado, há uma grande perseguição, uma intensa perseguição à igreja primitiva. Também Israel é destruída, enfim, tem todo aquele cenário de destruição ali nos primeiros séculos, né? Mas é por pouco tempo. Cristo já faz a deixa, essa perseguição é por pouco tempo. Satanás vai ter um pouquinho de poder durante pouco tempo. Versículo 12, segunda parte. Porque o diabo vos desceu a voz, tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, vamos dar dragão para Satanás, e quando Satanás viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. A mulher já tinha dado a luz aqui, e o filho já tinha ido, né, nos ares para o Pai e para se sentar ao seu trono. Ou seja, já morreu e foi crucificado, está glorificado. Apocalipse 4, 5. Então ele passa a perseguir a mulher que dera a luz ao filho homem. A nação de Israel. Para aqueles que creem, a Maria, ou para aqueles que crerem, a igreja. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. Opa, capítulo anterior, nós já estudamos a respeito da mulher que tinha asas. Como de uma grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, que a gente acabou de ler lá em Daniel 7. Então já é exercido um juízo naquela época, pastor Genival. Já é naquela época exercido um juízo.
Primeiro juízo sobre quem? Sobre Satanás e sobre aquela nação de Israel que ouve a palavra e tem a oportunidade de se arrepender e crer no Filho do Homem e não crer. Certo? E aí vai dizer que esta mulher vai para o deserto para ser sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Nós vemos isso lá em Daniel 7, que o remanescente, o povo escolhido, é perseguido pelo quarto animal. Só que aquele povo, aquela nação, né, eles são protegidos e guardados por um tempo, tempos e metade de um tempo. Só que a eles é dado o reino, que não passará a outrem. Isso está escrito lá. E aqui vai dizer também que é lançado para fora da vista da serpente por tempo, tempos e metade de um tempo. Versículo 15. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como rio, para que pela correnteza a fizesse arrebatar. Então aqui se a gente for olhar para o primeiro século, é a nação de Israel sendo perseguida, indo para outras nações, indo para outros reinos, e esse império tentando perseguir o povo de Israel. Se a gente for olhar isso figurativamente, se é na igreja, talvez no futuro, nós podemos identificar isso como se fosse um anticristo, etc., perseguindo o povo de Deus ali no futuro, no período de grande tribulação, no período de 7 anos, né, os últimos 7 anos escatológicos, certo? E o dragão e a terra ajudou a mulher. A terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Se for a nação de Israel, a nação de Israel seguindo para os países da Ásia Menor, para outras nações, ela é ajudada, ela acaba protegendo ali o início da pregação do Evangelho, dos primeiros cristãos, da igreja primitiva, do Império Romano. E o dragão irou-se contra a mulher. E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. E os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então veja, esse dragão passa agora a perseguir o remanescente. Ele não pode pegar no filho, não pode tocar no filho, não pode extinguir a mulher, ou seja, não pode extinguir a nação de Israel. Por conta disso, ele se ira e passa a perseguir o seu remanescente. Esse remanescente seria nós cristãos, que temos o testemunho de Jesus Cristo, e o remanescente de Israel, os judeus, que guardam os mandamentos de Deus. Aqui alguns vão fazer uma diferenciação entre os que guardam os mandamentos de Deus, sendo o povo de Israel, que são muito mais apegos à lei, aos mandamentos da lei, e a nós cristãos, ou gentios, ou aqueles que são mais ligados à graça, né? Não tanto à lei, mas à graça, aos fundamentos da lei, sim, aos preceitos da lei, mas não à sua literalidade, é aqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo. E ao longo da história, realmente isso acontece, né? Na perseguição aos judeus, né? Os antissemitas, questão aí do Holocausto, o povo judeu foi perseguido intensamente por várias nações, vários reinos, durante muitos anos, até que em 1948 volta ali para sua terra, e até os dias atuais é perseguido ali pelas nações vizinhas que querem destruir o remanescente dessa mulher de qualquer jeito, né? E também nós cristãos, que somos perseguidos por causa do testemunho de Jesus Cristo, também em várias nações, nós cristãos somos perseguidos de várias formas. É isso. Então vamos agora voltar para o livro Apocalipse, onde eu fui no começo. O pastor Genival vai fazer uma leitura corrida dele e, ao final, faltando alguma coisinha, a gente acrescenta aqui. Vamos lá, pastor Genival. Apocalipse, onde eu fui no começo, a explicação do livro, na página 128. Você que já adquiriu o livro, abre o livro na página 128, capítulo 8.9, a mulher e o dragão. Vamos lá, então. A mulher e o dragão. Luiz já leu aí, capítulo 12, do 1 ao 17, trazendo explicação. E diz assim, neste capítulo 12 do livro do Apocalipse, João tem a visão de uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Muito se questiona quem seria essa mulher. A primeira tese é de que a mulher é a nação de Israel. Isto porque semelhante descrição foi dada à nação de Israel na visão de José, quando este revela a seus irmãos
sobre o sonho na qual o sol e a lua e as 11 estrelas se curvavam diante dele. Isso em Gênesis capítulo 37, no versículo 9. Ele, José, seria a 12ª estrela. Já a Igreja Católica defende que esta mulher seria a apresentação de Maria, mãe de Jesus, tendo em vista que esta o gerou fisicamente. E Herodes teria tentado matar a criança por ela gerada, assim como na história narrada no livro, como veremos a seguir. Por fim, temos aqueles que acreditam que esta mulher é a igreja que está considerada dentro do Novo, tanto do Novo Testamento, né, Novo, quanto no Antigo Testamento, cuja passagem bíblica relataria a perseguição do dragão, a mulher em todos os tempos. Em seguida, João vê um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Vale dizer que Daniel também viu uma besta terrível, espantosa, com 10 chifres, Daniel capítulo 7, versículo 7. Esse dragão leva após si a terça parte das estrelas do céu e lança sobre a terra. Não podemos interpretar a palavra estrela aqui no seu sentido literal, pois somente uma única estrela bastaria para destruir a terra. Acredita-se que essas estrelas sejam os anjos caídos e o dragão, o próprio Satanás. No cenário visto por João, o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Segundo o relato bíblico, esse filho haveria de reger todas as nações com vara de ferro. Mesma profecia aparece no livro de Salmos 2, versículo 9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. O filho, então, é arrebatado para Deus e para seu trono. Aqui o texto nos leva a compreender se tratar do nosso Senhor Jesus Cristo. Não obstante ter aqueles que interpretam como sendo um primeiro grupo de salvos que seriam arrebatados num primeiro momento, tendo em vista que logo em seguida o dragão persegue o remanescente restante da semente da mulher. Apocalipse capítulo 12, no versículo 17. A mulher então foge para o deserto, onde é alimentada por 1260 dias, ou 3 anos e meio, ou 42 meses. Como já vimos neste livro, a compreensão deste período de 1260 dias pode variar conforme o entendimento escatológico seguido. Sendo a mulher compreendida como a nação de Israel, esse período trata da fuga do povo de Israel para o deserto, outros países, outras nações, onde encontrará refúgio durante o período de perseguição, sendo identificada como a igreja. Esse período pode ser entendido como a fuga do povo cristão da igreja primitiva, que vai encontrar lugar nos países da Ásia Menor, durante o período de intensa perseguição. Sendo compreendida como Maria, mãe de Jesus, esta vai acompanhada de João para a igreja de Éfeso, cidade da Ásia Menor, para se refugiar. Vale dizer que outras interpretações também são possíveis, desde que coerentes com o restante do texto bíblico. A partir do versículo 7 do capítulo 12 do livro do Apocalipse, João descreve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos versus o dragão e seus anjos. Estes não prevaleceram, nem se achou mais o seu lugar no céu. Ponto de questionamentos entre os intérpretes do Apocalipse, a batalha celestial. Seria uma visão do que aconteceu no céu antes mesmo da criação do mundo, tendo em vista o paralelismo progressivo do livro. Tal fato
teria acontecido em momento posterior à criação, como na ascensão de Cristo, após sua vitória na cruz. Tendo em vista que, embora haja o paralelismo, o capítulo 12 é progressivo em si mesmo? Ou seria uma guerra futura, como defendem alguns futuristas? Parece-nos que a batalha celestial se dá no contexto da ascensão de Cristo com a vitória na cruz, tendo em vista a citação bíblica: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Seja qual for a resposta, fato é que Satanás já não possui mais o seu posto de querubim ungido, lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Muito menos pode utilizar o seu ardil de acusador celestial perante o Pai, pois foi derrubado nas alturas. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, Romanos também capítulo 8, versículo 1. No versículo 11, nos é revelada a vitória através do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho de Cristo. Um ai é lançado sobre a terra, já que o diabo desceu à terra com grande ira e sabe que seu tempo é curto. Ao ser lançado na terra, o diabo, ou dragão, serpente, passa a perseguir a mulher, porém sem êxito. A partir de então, o dragão passa a perseguir o remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. Alguns estudiosos identificam aqui dois grupos de pessoas: aqueles que estão sob a lei, quer dizer, debaixo da lei, que seguem os mandamentos de Deus, ou aqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo. Ambos são perseguidos como remanescentes da mulher. Explicamos aqui, nós lemos o texto bíblico de Apocalipse 12, fizemos as remissões, as possíveis interpretações e também as remissões ao texto bíblico, em que o povo da igreja primitiva, judeus e gentios convertidos, tiveram essa identificação, conseguiram decodificar aquilo que, interpretar aquela decodificação que estava no texto do Apocalipse, né, que era realmente muito atípica para nós nos tempos de hoje. Se nós formos tentar interpretar esse capítulo 12 com a linguagem de hoje, esquece, né, que trem que é esse de dragão, de mulher, de remanescente. Então, veja como todo esse simbolismo ele cai por terra a partir do momento que a gente começa a entender o que significa cada um daqueles simbolismos à luz do texto bíblico. E, como eu falei, né, o último papel de Satanás, deixei para a última parte, seria um papel de enganador. Então, lembra que ele é um ungido, acusador, e ele perde agora esse posto de acusador e ele passa a ser enganador. Embora ele não possa mais nos acusar por causa da graça, por causa do sangue de Cristo, a vitória de Cristo na cruz, Satanás ele pode se fazer do engano. Esse engano de Satanás ele só vai cair por terra no milênio. Lá em Apocalipse 20, Satanás será preso por 1000 anos para que não possa enganar mais as nações, durante o período de 1000 anos. Após os 1000 anos, ele será solto para enganar mais um pouquinho, e depois vem o juízo final, em que ele será definitivamente lançado no lago que arde fogo e enxofre. Okay? Então, esses são os papéis de Satanás. Hoje, o que eu creio? Eu creio que Satanás só teria o poder de enganar. Não é mais que o ungido, não pode mais me acusar pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você que já se arrependeu dos seus pecados, tira essa acusação da sua mente. Inclusive, Satanás tenta enganar as pessoas colocando uma acusação. Ela já pediu perdão a Deus, pediu perdão ao próximo, e ela mesma não se perdoa. Então, essa situação é complicada, porque Satanás fica ali justamente tentando enganá-la. Seja enganar ela em relação a um possível perdão, seja enganar ela sobre um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira conversão. Tem muitos que acham que são convertidos, mas ainda não largaram a vida errada. O engano da religião, né, das pessoas que, embora estejam muito ligadas à religião, ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, agem de forma religiosa, mas não entregaram de corpo, alma e espírito a este evangelho, a este reino, não conseguiram enxergar esse reino, não conseguiram entrar neste reino. Então esse é o papel de Satanás, inclusive enganando as nações.
em colocá-las uma contra as outras. Então, a gente vê essas guerras, essas nação contra nação, tudo isso é papel de Satanás para que engane as nações. Então, nós teremos um milênio de paz, ao que diz Apocalipse capítulo 20, a não ser que estejam certos amilenistas. Se tiver o seu livro aí na sua casa, vai lá na parte Apocalipse capítulo 20, nós vamos falar sobre as correntes que interpretam o milênio. Mas, sendo um milênio literal, é o período em que Satanás também perde o posto enganador, e aí só depois ele é solto um pouquinho de tempo, vem a guerra de Gog e Magog, e vem o juízo final com, aí sim, o lançar de Satanás no lago que arde em fogo e enxofre, e depois, novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra, que nós falaremos se é realmente um novo céu ou uma nova terra, ou se na verdade é a nossa terra, o nosso céu, agora visto sob uma nova perspectiva, transformada, já limpa de toda a impureza, né? E aí cabe algumas conjecturações. No dia da colheita é o trigo que vai ser retirado, é o joio, né? Então, o que dá a entender na parábola, o joio e o trigo será retirado, é o joio. E o joio será lançado no lago que arde fogo e enxofre. É o que diz o texto bíblico. Mas vamos deixar esse próximo debate. Na próxima semana, no próximo sábado, capítulo 13 de Apocalipse, a besta que emerge do mar. Não perca essa live, a próxima live, porque é a continuidade da história. Nós vamos conseguir compreender todo o texto do Apocalipse, lendo cada um dos capítulos, entendendo o contexto. O contexto do capítulo 13 vai falar sobre esta besta que emerge do mar, que tem 10 chifres, 10 diademas. É um cenário aqui que nós vamos ver aqui do Império Romano. Tá bom? E vamos explicar sobre a perspectiva do Império Romano, preterismo, sobre a perspectiva do historicismo, que vai dizer que tem a Igreja Católica no meio, etc. E vamos falar também sobre a perspectiva futurista. E dentre um desses chifres, teria o chifre pequeno, que seria o anticristo. E aí esse anticristo, aí sim, assim, nessa besta que emerge do mar, ele vai instituir uma marca da besta nos últimos anos, nos 7 anos escatológicos de Daniel. É isso. Muito bem. E assim eu, como pastor, quero dizer para você, toda vez quando você estiver ceando, então você olha para esse elemento que simboliza o sangue dele, e aí você pode apontar, dizer aqui, ó, você já não pode mais me acusar. E por isso que o Senhor Jesus, ele diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Todas as vezes que vocês se reunirem, se reúnam em memória de mim, lembrando disso. Eu comprei com meu sangue a sua vida, a vida eterna. Satanás já não tem mais poder sobre você. Não se esqueça disso. E eu diria também para todos vocês, para vocês ouvirem aqui e assistirem esse capítulo, essa videoaula, várias vezes. Para poder entrar, seria bom você fazer algumas anotações e você se esforçar muito para poder você ter esse entendimento de que nós trouxemos hoje para você. Principalmente na hora de você ir cear, você precisa de ter esse entendimento, tá bom? Assim nós encerramos nossa live, encerramos aqui essa videoaula, sabendo que todos os dias nós estamos aqui no canal É Tempo de Oração, às 5h15, gerando um link, uma live, orando ao vivo, e também à noite, às 18h15, eu convido todos vocês para estarem orando conosco, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Luiz, fique com Deus. Deus abençoe você e sua família. Um abraço, pastor Genival, e eu todos os sábados às 9 horas da manhã. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, você inclusive que é de outras denominações, compartilhe lá, né, esse canal que é interdenominacional. A live fala sobre o livro do Apocalipse, às vezes serve inclusive para uma escola bíblica infantil aí na sua igreja, uma escola bíblica também para os adultos. Então não deixe de compartilhar e levar a mensagem do reino, as interpretações possíveis do livro do Apocalipse aí na sua igreja. Forte abraço a todos, até a próxima semana. E não deixe de adquirir o seu livro também. Deus abençoe. Tchau, Luiz. Fique com Deus. Forte abraço.